Como que era você criança? Paula, é assim, eu digo sempre que eu fui uma criança muito infeliz. Jura? Juro, menina. Porque assim, eu era infeliz por uma série de situações, né? Primeiro, a realidade que eu vivia, né? Segundo, por ter sofrido um abandono já, né? Criança, eu fui abandonado, eu fui rejeitado. Então, quando você tem uma rejeição, isso te fere, né? Com Isso te certeza. entristece. Você foi rejeitado pela sua mãe. Pela minha mãe, porque eu fui criado pela minha avó, né? Então a minha avó me pegou no hospital, minha Meu mãe me Deus. teve e me deixou no hospital. Então a minha avó, por generosidade, falou: ah, essa menina fez o que fez, vou ter que criar esse Ela garoto. era muito nova. Muito nova. Então, assim, e aí eu fui criada pela minha avó. Então, tudo pra mim, eu vi o cenário que eu vivia, pra mim era muito triste, né? Tinha uma dor, né? Carregava uma carregava dor. uma dor, porque eu via uma realidade e era muito estranho, que eu sempre falava, gente, eu nasci numa família que eu acho que não é minha família. Né? Porque eu olhava pra minha realidade e eu não aceitava. Porque, por exemplo, primeiro que a minha avó, uma mulher de muita sabedoria, mas uma mulher ingênua, pura como ser humano, sabe? Então a minha avó, ela foi muito trapaceada pela vida também. Ela foi uma mulher muito sofrida, mulher de roça, né? Então a minha avó me criou com um ditado, onde que come um, come dois. E era mentira, porque onde comia um, se não tinha, o outro também não comia, que era o caso, né? Entendi. Então você Então, teve assim, uma infância de muita privação. muita privação. muita Privação dor. era de muita miséria, na verdade. Privação tem hoje em dia. Entendi. Né? Você tinha uma Mas infância de miséria. era de miséria, porque assim, a minha avó, ela sempre foi muito mulher de roça, muito rural, muito guerreira, destemida. O que eu sou grato hoje, que Porque eu carrego você isso. carrega esse lado guerreiro, que eu ia falar. Exatamente. Então, Você assim, carrega essa força que ela pra você te ter uma ideia, passou. quando minha avó resolveu ir embora pro litoral, que a gente fala que é litoral, mas ela resolveu sair de São Paulo e ir embora, colocou tudo num caminhão e falou, vou embora, porque minha saúde aqui não é boa, e eu vou embora porque lá eu vou ter qualidade de vida. Colocou tudo no caminhão e fomos embora. Quando nós chegamos lá, ela falou que havia comprado um terreno. Chegou lá, não existia terreno, o que existia era um brejo. Né? Nossa. Então nós ficamos durante anos morando debaixo de uma lona. Então assim, as pessoas falam de Big Brother, da Fazenda, daquele outro que tem na Globo também. Limite, né? No Limite, menina, é fichinha em vista de tudo Porque que eu você vivi. morar no brejo, né? Eu morava debaixo de uma lona. Criança morava debaixo de uma lona. Papel higiênico pra mim, gente, era folha. Desde criança eu já lidava com as ervas. E eu acho, inclusive até pela minha história, Paula, eu sou tão louco por natureza que eu faço uma piada. Não, que eu você rio. é o máximo, posso Que eu falar? rio. A gente tem que fazer piada. Que eu amo tanto a natureza que eu acho que na barriga da minha mãe eu já lidava com as ervas. Pra você ter uma ideia. Então, Gente, ele é o máximo. eu acho que Isso assim... é fazendo de uma limonada. o Adorei. tempo todo. Então, assim, durante essa minha Na infância, barriga da minha mãe hoje em eu já dia, lidava com hoje em dia eu faço isso, mas na infância, pra mim, isso tudo era muito duro. Claro. Né? Por exemplo, pra tomar banho, eu tinha que ir pegar lenha. Você tinha água raiva da vida? Gelada. Não é que eu tinha raiva da vida, eu não me conformava com a minha realidade. Prova que disso coisa, que eu né? quis transformar a minha realidade, a minha história. Que coisa, você não se conformar com a sua realidade, Não me conformava com a minha vivendo naquilo que você não realidade. conhecia outra coisa. Não conhecia outra coisa, mas eu sabia que existia outra coisa, né? Porque, por exemplo, eu lembro que criança, a minha avó me criou com princípios, com muitos fundamentos, e como eu sou grato à minha avó. Você traz isso também hoje, é muito legal. Se você me perguntar, Rabelo, você gostaria de ser aquela criança que você foi? Se você pudesse voltar ao tempo, você gostaria de ser aquela criança que você foi? Ou você gostaria de ser criado numa mansão, num palácio? Sabe qual é a minha resposta? Gostaria de ser aquela criança que eu fui, mesmo infeliz. Porque aquela criança que você foi... Me transformou no que eu... No que você é hoje. E Sou hoje hoje. você está em torno, você vive nas mais altas rodas de luxo, nos eventos mais maravilhosos. Mas eu acho que não é sobre viver nos eventos maravilhosos. Você faz os eventos também serem maravilhosos. Mas isso tudo, eu construía aquela criança que eu fui, construía um castelo na cabeça dele.
Né? Que coisa. Porque E eu morava vendo televisão, essas coisas? vendo televisão, por exemplo. Eu lembro que na infância eu assistia a Xuxa. E a Xuxa, eu tive a oportunidade de falar isso pra Xuxa depois, inclusive. Eu assistia a Xuxa com aquela bandeja maravilhosa de café da manhã. E ela sempre falava: você criança que você não tem esse café, sonhe, acredite que tudo pode ser. Tudo pode ser. E eu carregava isso pra mim, era uma oração. Tudo pode ser, tudo pode mudar. A vida passou, a roda girou, um dia aqui em São Paulo, depois, né, adulto, tô eu em hotel aqui em São Paulo, tomando café da manhã, quando eu olho pro lado, eu comendo uma banda de mamão com mel, granola, que é super chique, né, gente? Maravilhoso. Aquele café da manhã de Xuxa, né, tal. Eu olho pro lado, distraidamente, porque eu sou meio lesado. Quem tá do meu lado tomando café junto comigo, Xuxa. as lágrimas caíram. Porque você voltou àquela lembrança. E daí você falou pra ela? Não, Nessa não tive oportunidade. coragem, porque eu tremi. Na época Nesse eu tremi. dia? Nesse dia não rolou. Você já era contato nenhum, florista? só ali. Não, eu trabalhava, na verdade, como panfleteiro nessa época. Porque eu cheguei em São Paulo, gente, depois, com 16 anos, eu resolvi vir pra São Paulo tentar a vida, né? Porque mesmo durante a minha adolescência, no litoral era muito difícil. No litoral eu fui panfleteiro, no litoral eu fui vendedor de anúncio, fui vendedor de plano de saúde, enchi muita laje, acredite vocês. Porque em litoral são os trabalhos que se tem, né? De obra e tal. Então, porque para a geração da minha avó, orgulho dentro de casa era a vizinhança falar que o filho de fulano era trabalhador. Era um orgulho danado. Antigamente, isso era ter orgulho. Nossa, você viu o filho de Domingas, o menino trabalhador. Gente, dava um orgulho pra gente, pros pais, que era uma coisa incrível. Então a minha avó sempre levou isso muito à risca. Ela queria que você fosse trabalhador. Íntegro. Então ela é muito Íntegro. feliz, né? Muito. E até hoje, o orgulho que a minha avó tem de mim e o orgulho que eu tenho por ter sido criado por ela e ter tido esses princípios, isso não tem preço, Paula. Então eu fazia de tudo, eu nunca ficava parado, mesmo porque eu gostava das coisas boas. Na minha casa tinha o quê? Sabão de pedra, tinha uma marca de sabão de pedra chamada Sabão Rio, não sei nem se existe hoje. Aquilo era o sabão que a gente tomava. Creme dental, gente, era areia. Que eu usava nos dentes. Tanto que eu cheguei em São Paulo, os meus dentes eram as coisas mais horríveis. Estão vendo esse sorriso Olha, hoje? que lindo Doutora que tá. Hanna. Amo. Ai, a Hannah é maravilhosa. Então, assim, eu conheço ela, um beijo incrível. pra Hannah. Manda Então, um beijo assim, quando você for lá. mando. Então, assim, são coisas que eu carreguei durante toda a vida, que era isso que eu queria. Eu queria o simples, não queria nada luxuoso, só queria ter um bom sorriso, que eu não tinha. Eu vi o sorriso da Xuxa na TV, eu achava Você queria só uma comida, uma fartura, uma né? fartura. Na verdade, pra comer. Na verdade, pode fartura, falar. era comida. Não, se tivesse já uma mistura, como a gente falava antigamente, já tava ótimo. Então, essa foi a minha base de vida, entendeu? Tendo falta em todos os sentidos. E até mesmo falta do amor. Porque cada pessoa tem uma maneira de dar o amor. E a forma da minha avó dar o amor, como que era? Chibatada. No sentido, vai moleque, bora acordar, vamos pra vida. Desperta. Era a forma dela. Hoje em dia eu entendo. Era a maneira como ela você tinha. igualzinho. Igual. Nem os filhos dela estão parecidos comigo. Outro dia, você sabe, eu me divirto muito, eu presto muita atenção na sua rede social, porque eu sou uma pessoa muito detalhista. E outro dia eu achei o máximo. Porque, gente, o Rabelo, ele faz, assim, tudo quanto é flor, assim, lugares maravilhosos, como o restaurante Latambui, casa de famosos, de decoração, muita camarim gente. de artistas, uma série de coisas. Enfim, de camarim de artistas e tudo. E ele estava fazendo o paisagismo do novo bar do Latambui, que inclusive ficou... O Barbola, que ficou um espetáculo. Carla Bola, um beijo pra Carlinha, você. amo você, chefinha. A gente ama. Ela não é minha chefe, mas eu vou te falar uma coisa. Chefinha carinhosamente. Eu vou te falar uma coisa. Ela é o máximo. E o pai dela, que já está no céu, deve ser muito feliz muito de saber que orgulhoso, deixou uma filha como ela. Mas voltando, eu tava lá no Barbola e vendo aquelas plantas maravilhosas, o paisagismo todo lindo que ele fez. E aí eu comecei a dar risada, eu lembrei de um story que eu vi. Você vai ver como eu presto atenção. Ele virou e falou assim: ontem eu pensei em pular carnaval, mas o meu sexto sentido, ele fala muito alto. Boa. E eu sabia que iam me dar o cano. Eu não fui pular carnaval, porque eu sabia que eu poderia ter que trabalhar, e eis que estou aqui. Ele estava varrendo as folhas.
Ele estava varrendo as folhas e ele falava assim, porque tem gente que só fica pensando em farra, em festa e não quer saber de trabalhar e depois reclama. Viva o luxo e padeça o bucho. Né? Viva o luxo e padeça. Olha, luxo, adorei. Porque são frases. Eu fui criado. Gente, eu sou tão grato. Mas essa é tua avó. Não é tua avó falando? É minha avó falando. E que eu carrego até hoje, né? Essa responsabilidade, esse comprometimento com a vida. Que eu acho que um dos maiores valores que a minha avó me passou foi isso. Ter o comprometimento pela vida e com aquilo que a gente se propõe a fazer. Tanto que assim, a vida me preparou para eu chegar aqui, Paula. Com certeza. Eu tive uma preparação da vida. E a minha maior instrutora foi quem? A minha avó. Porque eu lembro que quando criança, eu acordava, eu ia, por exemplo, ia fazer os bicos de carpe quintal, por exemplo, porque era a maneira que tinha como ter algum dinheiro pra juntar em casa. Pra comprar, por exemplo, um sabonete, que eu gostava, não gostava do sabão Rio, porque eu não me conformava com aquilo, e eu queria o sabonete, eu queria o creme dental, não queria areia pra escovar os dentes. Né? Então eu ia pro corre, eu ia atrás do meu. Então eu pegava tipo casas na vizinhança pra carpe quintal. E aí, minha avó sempre foi lei em casa, ninguém dormia após as 5 da manhã. 5 horas da manhã tinha que estar fora da cama. Vida rural. Eu tive uma vida muito rural. Eu sou muito rural. Você acorda muito cedo. Olha, eu acordo cedo. Porque eu sou do dia, eu não sou da noite. Cedo. Você acorda muito cedo. Eu acordo, eu durmo com as galinhas, eu acordo com as galinhas. Porque as galinhas acordam cedo. E você vai lá comprar as plantas também, as flores. Que é de madrugada, que é de madrugada. Tudo isso. Então assim, nessa rotina de vida, eu lembro que às vezes eu tinha, por exemplo, um quintal para carpi. Isso eu tinha, vamos lá, 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, até hoje eu sinto cabos na minha mão de carpir, por exemplo, o quintal do seu Heitor, que era um professor aposentado, que tinha um jardim maravilhoso e que me inspirou muito e me ajudou muito também na vida, inclusive a conhecer coisas maravilhosas. Ele era um professor aposentado, então eu limpava o quintal dele até um certo horário. Depois desse horário, ele me pegava para dar aula de português, que era incrível. Ele foi um mentor maravilhoso na minha vida. Quando você pergunta, quando que você começou a conhecer a felicidade? Quando eu conheci esse casal de professores, seu Heitor e Dona Maria Luísa. Que legal, você honrar os professores. A minha avó me deu a base, o seu Heitor me deu uma formatação humana. Que coisa maravilhosa. Sabe? De me ensinar. Por isso que você, esse homem que fala tão bem. Eu gosto de comunicação. Que fala o português bem falado. Eu tento. E não, você tenta não, você consegue. E aí, Paula, nesse ritmo de acordar cedo, de ir pra casa do seu Heitor, carpir o quintal, cuidar, minha avó acordava às 5 da manhã, falava, olha, vamos acordar, colocar água no fogo, porque eu tinha que sair pra fora, pegar a madeira, ligar o fogo, pra acender o fogo ainda, pra colocar água pra fazer o café. Não era fogão não, gente. Então eu sei o que é dureza, eu sei o que é fazer do nada e transformar. E aí minha mãe falou, não, você vai trabalhar na casa do seu Heitor? Respeite o seu Heitor, chegue pontualmente, chegue antes do seu Heitor. Ela me passava uma cartilha, que era um sermão, Paula. Mas que coisa maravilhosa. Que eu detestava o sermão. Mas como foi importante pra você? Valioso. E aí hoje eu pego, por exemplo, que nem uma cliente como a Carla Bola, que é minha chefinha maravilhosa, que eu tenho o maior orgulho de trabalhar pra essa mulher, que ela é considerada uma das mulheres mais poderosas de São Paulo, com uma garra. Como empresária, sabe? E levando aquilo, mantendo a qualidade. Eu falo, e ela é super exigente, viu? Ela é ali, ó. Por isso que é bom, né? Maravilhosa. E aí ela pega, Rabelo, olha, tal flor, murchou uma pétala, Rabelo, você viu? Chefinha, não vi, mas tô indo aí agora. Eu tô sempre pronto. Então eu fui preparado pra chegar até ela. Sabe? Isso pra mim é tão maravilhoso de olhar e ver que, assim, aquela criança que eu fui, ela sonhou muito, Paula. Uma das coisas que aquela criança que eu fui, o que aquela criança mais fazia na vida era sonhar. Aquela criança acreditava que, assim, o impossível ia acontecer na vida dela, que ela teria coisas sobrenaturais. Me tornei uma pessoa adulta e eu realizei todos os sonhos que aquela criança desejou. Que coisa linda. E Rabelo, quando você acha que você começou a despertar para ação? Então você falou que você teve uma infância, você me contou que você teve uma infância que você era triste, né? Que você falava até coisas assim que você queria... Menina, olha, na verdade, por uma série de tudo isso, né?
Pela pobreza, a miséria que vivia. Eu era gago. Então, na escola, eu não tinha amigos. Sofria bullying. Era preconceito mesmo, né? Bullying é a palavra bonitinha, era preconceito mesmo. Tanto que eu não tenho um amigo de infância, pra você ter uma ideia, eu não tenho um amigo de infância. Mas agora também você tem bons amigos, né? Minha avó fala, como é que esse menino tem tanto amigo? E os seus amigos te amam, né? Porque Exatamente, você... Sabe outra... Você vai ver como eu presto atenção nas suas histórias. Sabe outro que eu amei? Eu amei outro dia, quando você falou assim, gente, tô com uma vontade de comer um bolo. Eu vou pedir pra minha vizinha assar um bolo pra mim. Foi, minha amiga Cris Lima. Nossa! Você viu como eu presto atenção, você presta, né? Paula. Aí, gente, eu achei o máximo, que daí eu fico vidrada nos stories dele. Aí ele falou, e aí ele vai, é como se fosse uma novelinha. Aí ele fala assim, eu vou lá na casa da minha amiga, porque assim, a minha amiga vai fazer. E aí ele foi na casa da amiga. A amiga dele ama de paixão a Cris. Eu não mora no conheço a Bom Cris. CEP. Mora no Bom CEP. E daí ele chega na casa da Cris, e daí, obviamente, todo mundo recebe ele em festa, porque ele é essa pessoa deliciosa. E aí a Cris faz o bolo, e eu quero parabenizar a Cris. Cris porque arrasa. eu presto tanta atenção que a Cris, ela é como eu, ela gosta de oferecer uma coisa que vai agradar. Ela fez um bolo metade de um jeito e metade de outro, porque o Rabelo gostava de um jeito e o marido queria de outro, Exatamente, né? Alex não gosta de cobertura. Eu achei o enfim, máximo. Ela fez um bolo com cobertura e um bolo sem. Metade verdade. com cobertura, metade sem. E eu achei o máximo. E aí, Rabelo, eu fico vendo e eu falo assim, gente, que bom, graças a Deus que eu escolho me nutrir com coisas boas, como, por exemplo, o seu conteúdo. Porque você diverte a gente, você estimula a gente a trabalhar, a batalhar, fazer as coisas acontecerem. Você mostra as flores maravilhosas. Eu acho que isso é influenciar de verdade na vida das pessoas, né? Por Exatamente. exemplo, quando eu falo da minha avó, a minha avó, pra mim, é a maior influenciadora da minha vida, né? E depois, com toda a minha trajetória, eu fui encontrando no caminho pessoas. Eu sempre acreditei muito em pessoas. Eu sempre tive isso de acreditar em pessoas, até por minha ingenuidade, sabe? Me dei mal? Muitas vezes. Mas na maioria das vezes foram pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Claro, porque elas te fortaleceram. Eu também. Assim, eu encontrei apoio nas pessoas, de repente um apoio de amor e afeto que eu não tinha dentro de casa. Né? Entendi. Então, assim, em cada lugar que a gente estiver na vida, a gente vai encontrar um tipo de apoio. E às vezes até aquela surra que a vida te dá, é uma surra precisa para você crescer, para você se fortalecer e para você aprender. É verdade. Com o tempo, Paulo, eu fui aprendendo a transformar todas as mazelas da vida em milagres, né? Eu vejo o tempo todo as pessoas, nossa, eu quero um milagre, Senhor, traz um milagre. E muitas vezes a gente precisa ser o nosso próprio milagre. Que lindo isso. Né? Olha, eu quero pedir para você guardar no seu coração essa frase. Porque essa foi muito profunda. Eu sempre paro e falo para as pessoas, eu reforço. O que ele falou é muito lindo. Queira ser o seu próprio milagre. Seja o seu. Se você quer um milagre, seja o seu próprio milagre. Isso é muito lindo. E eu tive que transformar o tempo todo na minha vida, né? A pobreza eu tive que transformar em bênção, né? As mazelas humanas eu tive que transformar em bênção. Então, assim, você tem algum jabu na vida que tá lá encostado, que não tá legal? Me dá que eu transformo em milagres. Olha que lindo. É isso. É isso. Entendeu? É e isso. nessa transformação o tempo todo, eu fui encontrando pessoas que foram me amparando e vendo a minha luta, né? Você é grato, o meu né? o meu desejo, eu tive muitas pessoas boas na vida. Eu falo sempre, quando eu cheguei no mercado de televisão, por exemplo, né, que a vida me levou, né? Eu fiquei muito surpreendido, porque eu imaginei, o primeiro programa de TV que eu fiz foi com a Kátia Fonseca. Uma produtora me descobriu num período que eu não tinha nem o que comer. E essa produtora, a Pri Sodré, me ligou e falou: Rabelo, nossa, eu amei seu trabalho, tal, você trabalha com plantas. Você toparia ir no programa Mulheres? E era o meu sonho fazer um programa de televisão. Porque eu tinha na minha mente que se eu fizesse um programa de televisão, esse programa iria mudar a minha vida. Você já projetou? Eu projetava. Só que antes disso, eu peguei uma floricultura na Zona Norte, né? Eu fui trabalhar como panfleteiro aos 17 anos. Fui trabalhar como panfleteiro para uma agência de telemensagens. E aí esse rapaz falou, olha, quando eu fui fechar o trabalho com ele, ele falou, olha, eu pago R$5 por dia. Esses R$5 você tem que saber administrar para pagar a condução e para almoçar. Meu Deus. A condução custava R$2,30.
Você tinha que almoçar com 2,70. Tinha que almoçar. Não! 2,30 pra ir, 2,30 pra voltar. Gente, mas como você vai administrar? Administrei. O que eu fazia? Passava por debaixo da catraca, era jovem, a coluna deixava, né? Os cobradores. Administrei, adorei. Obrigado a todos os cobradores de ônibus. Que fingiam que não viram. Menino, o que eu passei por catraca de ônibus, debaixo de catraca, vocês não têm noção. É a sobrevivência. Passei muito. Ia. Só que nesse período eu queria conhecer São Paulo. Eu precisava conhecer São Paulo. Tinha recém-chegado no litoral, tal. Um menino ingênuo, só com sonhos, não tinha nada. Era uma calça jeans e uma camiseta. Chegava do trabalho, lavava, colocava pra secar atrás da geladeira, né? E usava no outro dia pra ir panfletar. O sapato não tinha nem sola, porque panfletando no centro de São Paulo era uma coisa de louco. O sapato. E eu queria conhecer São Paulo, eu precisava conhecer São Paulo pra desenrolar. Tanto que na época eu fiquei um período na casa da minha tia, e esse período a minha tia ficou muito chateada, porque falou: você vai ganhar R$5, não vai dar nem pra você me ajudar em casa, porque a pessoa que é pobre já pensa nisso, né? Pô, chama o sobrinho pra ajudar em casa, né? Exatamente. E eu ajudava ela nos trabalhos domésticos, porque, mais uma vez, entra os ensinamentos da minha avó. Minha avó sempre me ensinou: vai pra casa de alguém, lava uma louça, varre uma casa, né? Eu sempre tive isso como hábito. Tanto que uma vez eu tava na casa de uma amiga minha, Maria Helena, que morava nos Jardins, tal, ela me adorava, tal, e ela me chamou pra ir jantar na casa dela, um jantar chiquérrimo. O apartamento, a gente andava de bicicleta. Aí serviram lá o jantar, tá, uns pratos, uns talheres que na época eu não sabia mexer, fui comendo. Eu olhava o povo lá e fazia igual, né? De dentro pra fora, tal. Eu fiz bonitinho, não passei vergonha. Terminou o jantar, aquele papo, cafezinho. Eu me levantei, gente, licença, catei tudo e fui pra cozinha lavar a louça. Ensinamento. É isso. É isso. Enfim, não precisava, que tinha 6 pessoas pra servir o jantar. E pra lavar a louça. Pra lavar a louça, mas enfim, ensinamento a gente não deixa pra trás. Mas que legal. E aí, Paula, enfrentei esse trabalho e tal. Falei, não, preciso conhecer São Paulo. E pra mim foi um período maravilhoso, porque essa agência de telemensagens, as pessoas ligavam. Ai, não tem flor? E eu falei pro dono, por que você não começa a fazer as flores? Porque eu tinha trabalhado no litoral, numa floricultura. Então, garoto. Você tinha desde cedo a mente do empreendedor. Sempre. E ele falou, porque eu não sei fazer. Eu falei, eu sei fazer. Ele começou a pegar os pedidos. Foi assim, você começou como panfleteiro. Gente, para tudo. Eu estou entrevistando um homem que começou como panfleteiro. E daí começava a pedir flores junto com as telemensagens. E daí ele falou assim pro dono do negócio, eu faço. Eu faço. E ele começou. Menina, esse cara ganhou tanto dinheiro. Eu era ingênuo. Aí ele começou a te pagar melhor. Não, ele continuou me pagando R$5. Continuou. Deve ter quebrado depois. Não, ele continua até hoje. Mas não importa o que ele fez. O importante foi o que eu fiz. A justiça... que ele me deu. Ah, gostei. Bate aqui, adorei. Essa foi um arraso. Não, foi uma troca mútua. Porque ele me você deu aprendeu o que eu precisava muito, naquele momento. Entendeu? Passou o tempo, eu incentivei ele a montar uma floricultura. Ele montou uma floricultura na Zona Norte, na Zuncler. E aí, tal, eu não quis mais trabalhar com ele, fui fazer outras coisas, porque eu já conhecia São Paulo, já me virava, papá, já sabia onde era. E porque você se valorizava e você queria ser bem pago. Não, nem me valorizava, porque eu não sabia o poder do dinheiro, não tinha essa noção. Era ingênuo ainda. Eu fui um cara que até os 26 anos eu era muito ingênuo. A minha avó me criou com uma pureza muito grande de vida, Paula. Entendeu? E é algo que eu não quero perder. Hoje em dia eu estou mais sabido, porém não trapaceio ninguém, mas também não deixo que ninguém me trapaceie. Mudei. E aí, ele montou essa floricultura que eu incentivei. Com o passar do tempo ele me ligou, Rabelo, lembra aquela floricultura? Você não quer pegar aquela floricultura? Eu vou te arrendar. Não sabia nem o que era arrendar, mas eu pensei, vindo dele é golpe. Né? Falei, não sei o que é, mas é golpe, né? Coisa boa, né? Porque eu já conhecia a peça. E aí, conversei e tal. Falei, não, eu compro. Eu tinha já juntado o dinheirinho. Falei, ele queria R$5.000 na época. Falei, olha, eu tenho 2 e o resto a gente parcela. Ele, beleza, fechou, vambora. Me passou a floricultura. Peguei a floricultura, o ponto tava queimado. Lá na Zuncler, no Alto do Mandaqui. Isso foi uma pessoa de muita fé. Nessa época morava no centro, não tinha dinheiro pra pegar o ônibus. Quer dizer, ele quis te passar um mico. De novo, caiu outro golpe. Falei, vou transformar de novo esse golpe. Gente, era uma porta de uma garagem, tipo, bairro totalmente dormitório, porque é aquele bairro que as pessoas vão só pra dormir, trabalham na Zona Sul e vão só pra dormir no Alto do Mandaqui. E aí, tipo, passava o dia inteiro na rua. Aí eu descobri que às 5 horas da manhã
fervia o trânsito. Eu abria a minha loja às 5 horas da manhã. Você passou lá outro dia, você fez um vídeo, né? Passo sempre. Que era onde era a sua loja? loja? Minha loja. Eu vou, gente, onde eu fui criado. As pedras que aquela criança passou estão lá até hoje. E eu vou pra conversar com aquelas pedras. Nossa, e aí, muito forte nesse isso. lance da floricultura, eu peguei e abri a minha loja 5 horas da manhã. Porque no fim de semana as pessoas sabiam que ali era uma floricultura. Porque elas passavam de manhã, via eu ali... E no fim de semana... Isso é que é visão, hein? Gente, isso é você querer vencer na vida. Isso, você querer fazer com que a sua vida dê certo. Não tem como andar, não. E aí nessa labuta tal, já conheci umas pessoas no meio artístico, porque sendo panfleteiro, eu conhecia muita gente na Avenida Paulista. Então eu conhecia. Aí tinha Gazeta. E eu era comunicativo, sempre fui muito comunicativo, sempre falei muito. Porque uma das vantagens, que eu não era panfleteiro desse cara, eu era divulgador. Porque eu parava as pessoas, falava do que se tratava. O cara ganhava muito dinheiro comigo. Você vendia, né? Vendia. Aí, beleza. Um dia, nessa da panfletagem ainda, eu entrei num teatro, sem saber que era um teatro, no Hospital Santa Catarina, e era um estúdio de gravação do programa Guerra é Guerra com EV Sobral, que hoje em dia tá na Rede Brasil de televisão. E eu peguei amizade com essa turma nessa época. E aí, meio que foi um engate pra eu entrar no mercado artístico e conhecer pessoas. Nessa época da minha floricultura, já conhecia algumas pessoas. E foi aí que a produtora da Kátia Fonseca te chamou. Não, aí já foi outra etapa. Mina, ixi, tem que fazer 20 podcasts comigo. Meu Deus do céu, mas é... E aí, nesse lance da floricultura, quando eu peguei a floricultura, eu já conheci uma galera do mercado artístico. Beleza. Tentando, batalhando, fazendo com que aquela floricultura desse certo. Vivia com a luz cortada. A Eletropaulo foi minha parceira de vida, ó. Gente, ele é o máximo. Décadas. Eletropaulo é minha parceira de vida. É, sério. Aí, nessa época, o que eu fazia? Cortava a luz, à noite eu precisava estar com a floricultura aberta. O que eu fazia? Acendia todos os candelabros de vela, jogava pétalas de rosa. As clientes, menino, como você é criativo? E eu com a luz cortada, ninguém sabia. Maravilhoso. Sobrevivendo à vida, né? Sobrevivendo à vida. E aí, com essa, um dia uma amiga, liguei pra um amigo, e eu vi aqueles programas femininos, que esses programas femininos davam muito resultado. Liguei pra esse amigo porque eu não tinha acesso a esses programas. Liguei pra esse amigo e falei pra esse amigo, então, porque ele já ia no programas da Globo, programa da Hebe. Hoje em dia o sonho das pessoas, gente, é o quê? Fazer Big Brother. Meu sonho era ir no sofá da Hebe ou do Jô Soares. Olha, porque mudava a vida. Você dava uma entrevista, se eu contasse uma história que eu tô contando pra você agora, Paula, mudava a tua vida. Porque não Jô tinha internet, Soares, né? Hebe, você, ali você enriquecia. Tô falando mentira? Não. Todo mundo que participou fala isso. E era meu desejo, porque eu ouvia esse zum, zum, zum. Nossa, se eu conseguisse tal, mas nunca soube qual era o acesso, né? Aí liguei pra esse meu amigo, que já era do mercado. Ele pegou e falou assim pra mim, ele me falou, eu tava no balcão da minha floricultura, sabe aquelas tardes que você tá, tipo, sem esperança de nada, achando que não vai ter presente, passado e muito menos futuro? Tava eu nesse dia, assim, destruído emocionalmente. Liguei pra ele e falei, que você vai em alguns programas, será que você não poderia me dar uma força? Porque eu não peço. Não peço. Ali eu abri uma exceção. Porque eu fui criado também com certo orgulho, sabe? E acreditando que o que é do homem o bicho não come. Se tiver que ser seu, bem. Mas esse dia eu liguei pra essa pessoa e pedi. A pessoa me ligou, me atendeu, me ouviu. Hoje em dia essa pessoa tá na Globo e tal. Me ouviu tão atenciosamente. E eu achando que tava sendo, né? Tipo, ouvido. A pessoa só... Aí a pessoa perguntou pra mim, você quer fazer esses programas e ensinar as flores? Eu, isso, tá, né? Tá dando certo. Ali na animação, né? Pô, essa pessoa vai me ajudar. Eu falei isso. A pessoa falou, deixa eu te falar uma coisa. Acorda que você não é ninguém. Essa pessoa falou isso. Falou isso pra mim. Não, para. Falou isso pra mim. Eu só acredito porque é você que tá me falando. Eu desliguei o telefone. Sabe aquela música O que você sentiu? Sabe aquela música do Calbi Peixoto? Chorei, até ficar com dó de mim. Até ficar com dó de mim. Menina, mas chorei e me acabei em lágrimas. Porque as pessoas não conhecem. Você nem conhece a pessoa é capaz de te machucar, né? Mas aí eu sempre fui uma pessoa sonhadora, era, na época, mas racional. Aí eu parei e pensei, porque eu sempre fui muito maduro de ouvir o que o outro me fala. Falou, realmente, essa pessoa tem razão. Rabelo, você não é ninguém, você precisa ser alguém. Como que você vai ser alguém? Fui na banca, comprei uma revista Veja, que sempre foi muito inspiradora pra mim. E eu me arrepio quando eu conto isso, porque Deus é tão generoso, gente. Onde que você tem colocado a sua fé? Onde você tem colocado a sua força? E eu sempre coloquei nele.
Sempre, Paula. Que coisa Todo o linda, trajeto que da bom. minha vida. Comprei uma Veja, tô lá folheando a Veja São Paulo, que a Veja sempre me inspirava muito, assim, sabe? A Mercado Veja era de luxo e referência, tal. né? E aí só tá um título, God is Faithful, que significa o quê? God is faithful. Essa é a pronúncia, É, God Deus, is Faithful. Deus é Deus é fiel. faithful, é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Cara, eu comecei a ler aquela God is matéria. Comecei a ler aquela matéria. E a matéria falava, falava de uma design de sapatos que tinha acabado de chegar de Milão e vendeu não sei quantos sapatos, tal. E história linda, sabe? A mulher começou no Brasil sem nada. E aí, no final da matéria, falava, olha, inclusive, Francesca Job inaugura uma loja hoje na Peixoto Gomi de 2000 e alguma coisa. Eu olhei e falei, gente, sabe quando você lê uma matéria? Eu conheço muito a Francesca Job. Não, eu não a conheço. Aquela matéria, a pessoa tinha acabado de me falar que eu não era ninguém. E aí eu li aquela matéria, me deu uma revigorada, me alimentou de uma tal forma. Falei, gente, que incrível. Liguei pra taxista, que fazia as minhas entregas, a Sônia Dalba, que, Sônia, um beijo pra você, que ela me fazia tanto fiado. Falava, Sônia, entrega, depois eu pago. Falei, Sônia, entrega pra mim um arranjo nos Jardins. Olhei na floricultura, eu não tinha nada assim, exposto de lindo. Peguei uma asa de anjos que eu tinha, branca, montei um arranjo com umas flores e mandei pra Francesca Job. Eu não acredito. Gente, você é o máximo. Você conhece a amiga dela? E Você vai ela perguntar essa deve história. ter amado. E mandei entregar pra essa mulher, não sei por quê. Mandei entregar pra ela, porque a matéria me revigorou tanto. Entreguei pra ela. Passou, no dia seguinte, me ligaram. Oi, tudo bem, Rabelo? Tocou o telefone na floricultura. Aqui é da loja da Francesca. Ela amou o seu arranjo. Você faz decoração de loja? Nunca tinha feito. Eu tava no começo de uma carreira. Meu Deus do céu. Você faz assinatura de flores? Nem sabia o que era, Paula. Então, gente, por que eu conto isso? Eu tenho prazer. Quando Deus quer transformar a tua vida, as pessoas podem te falar não. Você pode ser rejeitado. A vida pode te bater portas, te bater janela. Mas quando Deus tem uma história pra você, meu amor, pode o mundo falar pra você que você não é ninguém. Mas Deus vai mostrar quem você é. Gente, eu tô muito emocionada. Eu tô tão feliz de ter trazido esse homem no meu programa. Porque, assim, é uma mensagem... Rabelo, sabe, assim, você transmite essa força e eu sou muito, muito, muito ligada em detalhes. E você me passa isso. Agora você falando da Francesca, eu vou te contar uma coisa. A Francesca hoje está morando fora do Brasil, na Europa. E ela vem pra cá de tempos em tempos e eu vou promover esse encontro, porque incrível, vai ser uma coisa tão emocionante. E ela vai lembrar. A Francesca vai ficar muito ela tocada me ajudou a chegar com aqui. isso. E eu vou te falar uma coisa. Aqui. E você não sabe o que eu vou te contar. Você não imagina o que a Francesca me ajudou. Olha, tá vendo A como é a vida. Francesca... A vida é uma kitnet, No gente. show que eu fiz tributo a Calbi Peixoto, que você cantou, acabou de cantar a música, Eu a convivi com Calbi. Francesca me vestiu os sapatos mais maravilhosos. Depois, no meu show de 15 anos de carreira, a Francesca, sabe como ela me chama? De Tina Turner. Ai, que massa. Ela fala assim, você é a minha Abby, você é a minha Tina Turner. Ela, com a bagagem de moda que ela tem, Sim. ela sempre quis me ver brilhar. Olha que linda. E assim, ela é muito sensível, ela é uma Imagino. mulher de Deus. Eu imagino. E eu vou te falar, vai ser um encontro. Eu vou promover esse encontro. Ah, eu vou amar. Gente, porque foi muito especial pra mim, de verdade, foi muito especial. Muito. Eu precisava daquilo naquele momento. Quando uma pessoa falou pra mim, quando essa pessoa falou pra mim que eu não era ninguém, que eu li aquela matéria da Francesca, olha como é o poder da comunicação, o poder que isso tem. Né? Isso aqui. O vídeo. Assim, você é um artista, né? Você é um artista das flores. E nós, artistas, a gente ouve muito isso. Sim, não é o perfil, não serve, você não serve, você. Se você acredita nisso, nossa, você não para. segue, você não segue. Ou você fica querendo sempre se moldar ao que os outros acham que tem que ser. Mas, gente, e daí você. Bom, aí você começa a fazer a loja da Francesca. E eu comecei a fazer a loja da Francesca, fui contratado. E na época, gente, imagina, eu pagava naquela época, eu acho que era R$200 de aluguel. Francesca me pagava na época 600 por mês pra eu levar um arranjo por semana na loja dela. Um arranjo por semana. Nossa. O que era um dinheiro equivalente a, digamos agora, tempos reais, a 2.000.
né, por mês. Pra mim aquilo era o máximo. E eu tava nos Jardins. Então eu fui conhecendo e fui E o pessoal foi vendo seus Foi arranjos? vendo e eu fui criando outras possibilidades. Nisso eu já fui conquistando a Zona Norte, entendeu? A High Society da Zona Norte do Alto de Santana também foi me descobrindo. E eu fui transformando a minha vida através dessa pessoa que falou: Rabelo, você não é ninguém, se toca. Foi essas palavras que a pessoa me falou. E aí, no carnaval eu encontrei essa pessoa. Esse ano? Esse ano, recentemente, agora. E aí? Né? Ficou encabulada. Porque as pessoas já acompanham com as redes sociais, mas eu sou tão grata. Mas peraí, ele lembrou que ele tinha te falado isso? Nunca tocou no assunto, mas lembra, mas Paula. Mas ele sabe de você, né? Paula, lembra, Paula. A palavra que a gente lança pro outro, a gente não esquece. Meu Deus do céu. Entendeu? Mas, poxa, que bom que ele me falou isso, né, Paula? Pra mim foi um trampolim. Eu precisava ouvir. Porque, Paulo, eu também eu fui criado com palavras muito duras, mesmo na minha infância. Entendeu? Eu fui criado com palavras muito duras. E o que eu quero... Por que eu estou contando isso hoje pra você e pra você que está acompanhando? Pra você não permitir, entendeu? Pra você não desanimar. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando ela ouve, você não consegue, você não é capaz, não é pra você, ela desiste. É verdade. Cara... Fala pra mim que eu não sou ninguém, que eu vou te provar quem eu sou, do que eu sou capaz. Fala pra mim que eu não consigo. Eu amo isso. A gente tava falando da Carla Bola, e a Carla Bola, a gente tem isso muito em comum, que ela fala: Rabelo, eu adoro isso em você, mas eu confesso que eu também amo isso dela. Fala: Rabelo, tal coisa, dá pra fazer? Claro que dá, Carla. E ela ama isso. Tudo dá. Você é capaz de tudo, você é capaz de conquistar o mundo. Entendeu? Isso vai depender do quê? Isso aqui, ó. É você não permitir que o outro te limite. Porque não tem limite pra vida. O que foi aquela criança? E o que eu fiz aquela criança ser depois de adulto é prova de que dá pra fazer, Paula. É verdade. Entendeu? E mais do que isso, Paula, não precisa se revoltar. Não precisa trapacear ninguém. Não precisa passar a perna em ninguém, tá? Porque eu sinto hoje em dia, depois de tudo que eu passei na minha vida, na minha história, eu lembro de quando eu era criança. Dança da cadeira. Sabe aquela brincadeira da dança da cadeira? Você roda, 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 roda. Eu rodava aquilo, gente. Quando eu sentava, alguém vinha e me empurrava. Me empurra hoje, Paula, pra você ver se eu vou permitir? Claro que não. Eu sentei, o lugar é meu, de direito. Foi te dado. Foi me dado, eu você conquistei. Toma posse eu tomo do lugar posse. Que é seu. Então, antes, me empurrava, eu ficava assim, olhando. Ô, Rabelo, você sabe Agora, que... se me empurrar, eu tiro do lugar, porque eu sentei primeiro, né? Não tiro ninguém do lugar de ninguém. Mas não venha querer tirar o meu lugar. A gente aprende. A vida mesmo. te ensina que você precisa ter a força de um leão pra sobreviver a essas mazelas. É verdade. Olha... Eu tô altamente impactada e eu olho pra você, ouvindo essa história toda, eu tenho muita vontade de cantar uma música pra você. Posso te dar um por presente? favor, cante. Sabe que amo. música que eu tenho vontade de cantar pra você? Canta. Sonhar, mais um sonho impossível. Ah, que lindo. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper com a incabível prisão. Voar num limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar este mundo, cravar este chão. Não importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vão saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Ai, gente. Pra mim, essa é a música da sua vida. Porque realmente o mundo vai ver uma flor brotar
do impossível chão. E a flor sempre brota. Você é uma Eu sempre flor que acreditei brotou nisso. do impossível Acreditei chão. nisso. Você teria tudo para não ser o que você é. Você aproveitou todas as coisas boas e as dores, tudo que você viveu para transformar no que você é hoje. Eu tô me sentindo profundamente honrada de estar falando aqui com você e tô me sentindo muito agradecida de poder compartilhar essa história com as pessoas que vão nos assistir, a sua audiência, a minha audiência. Sim. Com certeza as pessoas vão ficar muito tocadas. E eu acho assim, que no mundo que a gente vive, a gente precisa desse combustível. Porque a gente vive numa constante guerra. Está escrito na palavra de Deus que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. A nossa luta é contra principados e potestades. E não tem nada maior do que a força do bem. Não tem, gente. Não tem nada não maior tem. do que a força do amor. Amor. Não tem nada maior do que você querer vencer. Porque quando você tem isso dentro de você, quando você tem isso que o Rabelo tem, eu também tenho. Você Eu tem não também, eu não vivi uma infância cheia de privações como você, eu não tive rejeição, mas eu tive outras dores. Tem. Que cada um sabe a dor e a delícia de ser o Ser que é. É isso, Exatamente. todos nós temos. Só que quando a gente tem esse ponto de luz dentro da gente, que nós dois chamamos de Deus, essa força maior Eu do que acho. nós, não tem nada. Que é o melhor combustível de atrapalhe. vida, né, Paula? É o melhor combustível que a gente tem. É a força de Deus de entender o quanto Deus transforma, o quanto Deus faz. Olha, Né? Não tem outro, coisa gente. Não tem maravilhosa. outra coisa, né? E eu falo pra você que é diferente de um roteiro que a gente cria, de um filme, de uma história. Isso não é um roteiro de um filme. É um roteiro de uma história de vida, vivida, né? Que eu acho que teve a misericórdia, teve a proteção, teve a piedade divina. Eu olho muito pra minha vida e eu falo, a minha vida é um milagre, né? Eu falo, cara, e por isso que eu honro todos os dias que eu vivo. Por isso que eu não me permito, por exemplo, falar, Rabelo, você tem depressão? Não tenho. Rabelo, você tem falta de sono? Durmo, que é uma maravilha. Mesmo com os boletos. Não tem problema nenhum com isso. tem problema, isso se resolve. Isso se resolve. Mas no entorno, eu falo assim, Rabelo, você é revoltado com nada. Eu aprendi a ser grato a tudo isso. Você é muito grato. Muito. E, Paula, isso é de verdade. Não é porque eu tô numa entrevista com você. Eu vivo isso de verdade todos os dias. Lindo demais. Porque aquela criança que foi abandonada, que foi maltratada, que foi privada, cara, tipo, ela não teve nada. Mas eu transformei aquela criança pra ter tudo. Que coisa Né? linda. Então, é assim, eu vejo a minha vida, eu só agradeço o tempo todo, eu não tenho do que reclamar, sabe? Acordo todos os dias, claro que as dificuldades tem. Ai, que eu tenho que sair pra trabalhar, você tá reclamando do quê? Graças a Deus você tem um trabalho pra ir. Ah, que eu ganho verdade. pouco. Meu amor, vamos vender um Jequiti, vender uma Natura, vender umas biju, sabe? Desce no centro. Reforça! Quem estiver reclamando disso, quem estiver reclamando que ganha pouco, vai lembrar da sua história dos R$5 Os R$5, Paula. e de dar um jeito, Hoje porque em tudo dia, dá um jeito. Paula, hoje em dia as pessoas dão desculpa pra tudo. A gente vê uma geração que eles dão desculpa, que eu não quero. Você olha em grupos de emprego, ai que eu só vou se eu ganhar 3 mil. Essa semana eu tava falando, inclusive, com a RH, lá do restaurante que eu presto serviço, que tinha, a mulher tava oferecendo 1.800 e o cara falou, se pagar 3 mil eu tô aí. Meu amor, mas e sua conta de luz e sua net? As pessoas, elas acumulam problemas. E elas já querem chegar num topo, né? Não, devagar e sempre. A direção é mais importante que a velocidade. Rabelo, eu vou ficar, olha, eu vou ficar muito feliz se você puder voltar aqui. Ai, quero. Vamos fazer vários. Vamos porque fazer são vários, tantas porque é tão histórias bom boas. conversar e foi tão bom. É. Acho que o nosso papo fluiu muito bem, né? E eu quero que você deixe a sua rede social, porque eu tenho certeza que depois que as pessoas ouviram todas essas histórias que eu contei em detalhes, as pessoas, e a sua história principalmente, o jeito que tudo que você contou Você sabe e o jeito que você fala. Desculpa te interromper, mas eu não sei contar história. Eu atropelo, viu, gente? Eu falo muito, eu atropelo as situações e tal. Porque é o que eu falo, é minha vida e não foi um roteiro.
Sabe? Então tem essa dificuldade. Mas acho que todo mundo entendeu, né? E deu pra captar o que foi. Não, e as pessoas vão querer muito ver o seu Instagram pra te acompanhar, porque é muito legal mesmo te acompanhar. Você é um ótimo combustível pra mim. Obrigado, Eu sou muito meu feliz amor. por ter a sua amizade e o Muito teu obrigado, apoio nesse muito programa. obrigado. E falar nos apoios, né? Bom, primeiro eu vou falar das redes sociais dele, falar da No sua. Instagram, Roberto com 2 T's, Roberto com 2 T's, ponto Rabelo com 2 L's. Roberto, com 2 T's, ponto Rabelo com 2 L's. Você vai seguir o Roberto Rabelo e você vai adorar, se divertir, se inspirar. Eu quero dar as minhas redes sociais também, que é @PaulaGauss, Paula, H-G-A-U-S-S. Você já tá aqui no YouTube, espero que você tenha ativado o sininho. Isso, que né, é importante. para você receber as notificações. Compartilhou pros amigos. É isso aí. E também eu tô no Instagram, no Facebook, no Twitter, que agora é o X, no Spotify, em todos os aplicativos de música você também pode ouvir minhas músicas. Sim. Eu vou gravar um clipe de Sonho Impossível, da flor que brota do impossível chão, lá onde você faz as flores um dia. Vamos gravar? Vamos articular, vai ser lindo. Eu vou levar um pianista lá, vai ser lindo. Sonhar, mas vai no ser meio lindo. das flores. Vamos. Vai ser lindo. Vamos. E aí você pode me acompanhar, então, também nas redes sociais. E agora eu vou falar sobre os meus apoiadores. Um dos meus apoiadores, ele não está na tela, mas ele está aqui. Que sou eu. Que é ele. Então, o primeiro apoiador que eu tenho é o Roberto Rabelo. Um prazer. E hoje eu falei pra ele Conte assim. com a minha boa vontade sempre. Mas eu vou falar dele depois no final, porque eu vou dar um presente. Eu quero agradecer a agência Gloss, a agência de modelos incrível, onde eu faço minhas fotos. Um beijo pra Andréia da Gloss. Quero agradecer a Casa Cascais, que é esse complexo na 9 de julho, que tem restaurante, bar, academia, mini shopping, é muito legal lá. A F2 by Femauad, que sempre me veste na maioria dos meus eventos. A Malou, que é a confeitaria da minha irmã, que você já conhece. Maravilhosa, ela de um coração tremendo. E ela também nos apoia. Aqui você vai ganhar uma delícia da Malou. Ai, que linda! Obrigado, meu amor. E Sucesso. o Roberto Rabelo, que presenteia os meus convidados com as flores, ele vai ganhar as flores dele hoje. Ai, que maravilhosa! Olha o que ele escolheu. Gente, olha que espetáculo. Olha que coisa mais linda. Nobreza. Sabe que essa orquídea Olha. é uma das orquídeas mais nobres, né? Gente, e essa aqui, como chama essa aqui? Essa aí é a bromélia, que também A bromélia. dura muito, é pra vida. E eu já E vi a aqui, orquídea Paranópolis. ele pôs num vaso lindo. E ele é exagerado, olha, Eu ele deu sou. mais Mas presente. sabe Ó, por quê? Porque nesse mundo de meu Deus, cada um dá o que tem. Aqui, e eu ó. quero ter sempre flores pra dar. Amém. Ó, caneta, calendário também. Olha que coisa mais linda. Adorei. Eu amo esses calendários. Nossa, que maravilhoso. Só que essa não é pra mim, não. É pro meu convidado, que é ele mesmo. Eu vou colocar na minha sala. Minha sala vai ficar linda. Ai, que Obrigado, lindo. meu amor. Foi Olha, foi uma muito alegria. maravilhoso te entrevistar. Olha que foto linda. O Rabelo com as flores do Rabelo. Amei isso. Tira, Adri, essa foto Amei, maravilhosa. amei. Olha lá. Eu quero agradecer muito a sua presença. Hoje eu tenho aqui no estúdio uma grande amiga que é a Eunice. Ela tem estado presente na minha vida em todos os meus momentos, os melhores e os não tão bons. E ela é minha intercessora, ela é uma irmã Que minha de bênção. fé. E eu tô muito feliz que ela assistiu esse programa que foi tão Que especial. legal. Quero dar um beijo na Aninha, que era a Aninha Harry Potter, agora ela tá Aninha Intelectual, porque ela mudou o óculos. Adriana de Castro, minha querida assessora de comunicação e diretora. E vamos com tudo. Até o próximo programa da Paula. Rabelo, obrigada Amor, um mais beijo uma vez. enorme Foi pra demais. você, viu? Obrigada. Beijo, Tchau, gente. Tchau. Beijos.